Aleluia, Deus, obrigado, Senhor, porque cremos na Tua Palavra, cremos na manifestação do Senhor e do Teu Espírito nesse local, nesse momento e nas nossas vidas, Senhor, a cada instante. Deus, que essa presença santa, poderosa, se manifeste nessa manhã nos nossos espíritos, nas nossas mentes, no nosso coração, para que nós possamos entender a Tua Palavra, receber a Tua Palavra, Deus, e que ela venha transformando, curando e restaurando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre o Deus que cura, o Deus que sara a nossa terra. Deus sara seu coração, Deus sara sua vida, Deus sara o seu corpo, Deus sara a nossa alma, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23, não precisa abrir, diz: e o mesmo Deus da paz, quer dizer, pode abrir para o pessoal ler, né? É sempre vantajoso, né, Rian? Então, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aí a realidade, né, de que bíblica, e nós cremos nisso, a nossa terra crê no espírito, na alma e no corpo, né? Existem outras igrejas que não creem assim, mas nós cremos que verdadeiramente somos constituídos do espírito, né, que vem de Deus, da alma e do nosso corpo, né? Esse corpo bonito aí, essa cara simpática, né? Dá um sorriso aí para o lado, por favor. Sorria para o seu irmão, para a sua irmã, né? Seja agradável. E Deus vai se revelando desde Gênesis, né, até a vinda de Jesus Cristo, que é a revelação final de Deus. Deus vem se revelando e Ele vai se apresentando como Jeová. E esse seria o nome de Deus. E em seguida Ele se expressa ou expressa algumas características dele, né? Situações, realidades de Deus reveladas, né? Revelando o caráter dele. Ali em Êxodo 15, versículo 26, Êxodo 15, 26, eu sou um sujeito mais antigo, gente, então eu uso a Bíblia, o papel, que eu me sinto mais confortável, entendeu? Êxodo 15, o que está acontecendo aqui em Êxodo 15? O povo sempre reclamam, aqui não tem ninguém que reclama da vida, né? Não tem ninguém que reclama do deserto. Ninguém reclama da falta, da necessidade. Imagina, a gente aqui louva ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo aqueles difíceis, né, Gessinaldo? Sempre, amém? Mas aqui está o povo, né, mais uma vez, reclamando, murmurando contra Deus, né, na pessoa de Moisés. Não tinha água. E eles chegam num local chamado Mara, que significa amarga, amargura, né? E ali Deus, mais uma vez, compadecido do povo, Deus realiza mais um sinal, né? 15, 26, diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Repete assim: Deus é o Deus que me cura, que me restaura, em nome de Jesus. Esse é o Senhor que nós conhecemos, que nós servimos, que a Bíblia revela, amém? Então, a expressão no hebraico é Jeová Rafá, né? Rafael significa, o nome Rafael significa Deus que sara, né? Todo nome que tem essa partícula El significa Deus, Senhor.
Então, Rafael, Manuel, né? Ezequiel. Então, Deus, alguma coisa. Rafael, então, é o Deus que te sara. Jeová Rafa. Tem algum Rafael aqui? Olha o Rafael ali. Tem mais um ali. O pessoal é tímido, né? Provavelmente tem mais. Mas, enfim. Então, nós temos aqui o Senhor que sara. O Deus que sara fisicamente, o Deus que sara a nossa alma, os nossos traumas, nossas emoções. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Deus que restaura as nossas vidas do pó, do monturo, a uma realidade nova de realização, de novos projetos, de novas realidades, de produtividade e de sucesso nas nossas vidas. Deus, eu trabalho quinzenalmente num projeto de restauração de dependentes químicos e, assim, meu coração, cada vez que eu vou lá atender, fazer reuniões, assim, eu vejo o que eu chamo de miséria humana, sabe? E o importante é crer que aquele trabalho que está sendo realizado ali é um trabalho que está alcançando as vidas, as almas, restaurando a história daqueles homens. São homens, é um local para homens, ali hoje tem internados 42 homens. Então, trabalhar com pessoas, e essas pessoas aprendendo a respeito de Deus, né, tendo consciência da sua realidade e decididos a fazer uma mudança de vida, Deus com certeza age nessa situação, transforma e cura a nossa história em nome de Jesus. Amém? Então, Deus é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Todos nós temos dificuldades emocionais, né? É impossível dizer, não, eu não tenho nenhum problema emocional, né? Eu sou curado. A partir que você diga isso, você está precisando de terapia, de Deus na sua vida, de uma ação sobrenatural, alguma coisa assim. O que lhe falta provavelmente é a consciência da sua história. Todos passamos por situações mais traumáticas ou menos traumáticas, mas todos nós temos sequelas da nossa história de vida. Provavelmente, certamente, esses traumas, eles nasceram lá atrás, no ambiente familiar, né? Vocês sabem, eu sou psicólogo, atendo clinicamente, temos uma clínica, né? Não só a clínica da alma aqui na igreja, que está aberta a você procurar, mas também consultório particular. Sou pastor, né? Sou bacharel em teologia, ó. Mas a coisa mais importante para mim é ver pessoas tendo consciência da sua história e tendo a coragem de voltar às circunstâncias difíceis, aos traumas, às violências, abusos, ou o que seja, que eles sofreram lá na infância. Eu digo sempre que é importante você voltar ao local do crime. Onde foi que aquilo aconteceu? Você não tem que fazer BO, tá? Porque aí você vai ficar reclamando, murmurando, mas voltar ao local do crime, voltar, ter consciência do que aconteceu, como aconteceu, quais as circunstâncias, e a partir da consciência do fato, do abuso, do trauma, generalizando aqui com a palavra trauma, a partir disso você começar um processo de cura emocional, de restauração emocional. E verdadeiramente, apesar de psicólogo e trabalhar e ter o consultório, verdadeiramente a única possibilidade de uma cura, de uma transformação, né, real, somente em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Só o Senhor cura, só o Senhor restaura, só Deus tem poder para entrar verdadeiramente na sua alma, na sua história e fazer de novo, né? Renovar a sua vida, renovar a sua mente, como diz lá Romanos capítulo 12, versículo 2, pela transformação da mente, né? A transformação, a renovação. E não, obrigado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não nos conformarmos com esse século vai muito mais do que a tradução, né, ali, que seria o mundo, o sistema, é não se conformar com a sua história de vida, é não se conformar com o que você tem vivido, com o nível que você alcançou até hoje. E provavelmente você não tem ido além porque você não tem permissão emocional para avançar, crescer, prosperar, ter sucesso. Eu gosto da palavra sucesso porque ela meio que provoca a gente, né? Ah, mas ter sucesso, crente tem que ser humilde, crente não pode falar a palavra sucesso, crente não pode pensar em si mesmo, crente tem que ser bonzinho, crente tem que pagar um preço, crente... Antigamente o pessoal dizia que crente era burro, pobre e morava longe. Era assim que a gente era conhecido, né? Hoje mudou, né? A sala da nossa terra, inclusive, é bem diferente. Então, nós estamos aqui nessa manhã e temos estado nessa igreja crendo que o poder de Deus é transformador e te leva para uma posição maior, elevada, de sucesso, de realidade, de grandes posições na sociedade, em nome de Jesus. Você e eu temos um potencial que foi dado por Deus, que precisa sair, que precisa se projetar, que precisa avançar para a realização do propósito de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes aquilo que vivemos, aquilo que sofremos lá no passado, nos bloqueia, né? Aquilo nos impede por uma série de questões emocionais. Fomos rejeitados, fomos trocados, fomos abandonados, fomos abusados de várias formas, né? E aquele trauma, ele permanece no nosso inconsciente, muitas vezes, se não quase sempre, até que nós tenhamos a coragem de enfrentarmos a realidade daquilo que vivemos. E, a partir disso, conscientemente, trabalharmos efetivamente, com a ajuda de Deus, eu creio, para mudança e restauração da nossa mente, da nossa vida. Israel, lá em Êxodo 15, 26, que já foi lido aqui, Jeová Rafá, no Êxodo 15 ali, Israel conheceu o Deus que sara. Ele conheceu o Deus que sara no deserto. Israel conheceu o Deus que sara, que cura, no deserto. Você entende o que eu estou te dizendo? Qual é o deserto que você está vivendo hoje? Qual deserto, qual dificuldade você tem vivido? O que é que você tem enfrentado que te constrange, te rouba, te impede? Qual é o seu deserto? E aí, nesse deserto que você tem vivido, que Deus quer te encontrar e te curar. Amém, gente? Deus quer encontrar com você hoje, nessa manhã. Trazer mudança e transformação na sua mente, no seu coração. Que a sua alma seja restaurada. É importante nós termos essa concepção de que Deus está presente nesse lugar para curar, para restaurar, para manifestar o amor e o poder dele. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura. Esse é o nosso Deus. Quantas perdas você teve? Quantas vezes você tentou, avançou um pouco e, de repente, paralisou. Foi roubado, traído, abandonado. Isso trouxe um desânimo, decepção, amargura, raiva. E você fica preso àquela história, àquela situação do passado. As crises, né? Crises financeiras, crises familiares,
Muitas vezes vivemos esgotamento emocional, a situação vai pressionando você, pressionando a nós, todos nós passamos por situações difíceis, e aquilo vai te pressionando, e você não tem com quem falar, ou tem com quem falar, mas não tem coragem de procurar ajuda. O livro de Tiago, capítulo 5, 22, se não me engano, diz que à medida em que nós confessamos, compartilhamos as nossas falhas, somos curados. Há necessidade de compartilharmos a nossa história com alguém maduro, equilibrado e capaz de nos ouvir, no mínimo ouvir, né? Não é importante receber conselho, tá? É importante sermos ouvidos. Alguém que nos ouça com atenção. Que ore conosco. Davi disse num dos salmos dele: enquanto calei os meus pecados, a minha alma envelheceu, né? Está lá em Salmo 32, versículo 3 a 5, por favor. Isso aí a gente vai ler. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Sabe o que acontece aqui nesse versículo? O que é que Davi está dizendo, gente? Estou deprimido, estou mal, estou ali gemendo, estou gemendo pelo pecado que eu cometi, pelo erro que eu cometi, pelas circunstâncias que eu estou vivendo aqui. Então, ele está gemendo, sofrendo. O versículo 4, por favor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, culpa, estava carregando culpa. E o meu vigor, minha força se tornou em sequidão de estio, depressão. O 5, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, pode ir para o 6, por favor. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, gente? Mas a confissão, ela é importante. Lá Tiago, olha lá o versículo seguinte, coloca lá que você... Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, e lá em Tiago 5 diz, confessai uns aos outros as vossas falhas. A palavra ali, traduzida normalmente como pecado, no original é falha. Então, confesse as vossas falhas, suas dificuldades, uns aos outros, para quê? Para sermos curados. Não existe cura sem confissão, não existe cura sem compartilharmos a nossa história com alguém, seja na terapia, seja no confessionário, né? No local em que você vai encontrar com o seu líder, com o conselheiro da igreja, e poder compartilhar verdadeiramente a sua história. Então, há um desafio, né, que nós vivemos no dia a dia. Se você quer ser curado, se você quer que esse Deus que sara, o Senhor, Jeová Rafá, venha e traga cura e restauração à sua alma, para que você tenha liberdade de existir, para que você possa expressar verdadeiramente o seu potencial, sua capacidade, seus caracteres. Então, nós ficamos sempre diante de um desafio, sabe? E esse local aqui é um local de desafio, é um local em que Deus está desafiando você todos os dias e também nessa manhã a entrar em contato com o Deus que sara, com o Deus que cura, com o Deus que restaura, né? Através da sua decisão de vir, de estar à frente, né? De orar, de chorar, de deixar que suas emoções sejam expressas num local adequado. E aqui a igreja, o altar, é o local adequado para você se expressar, para você deixar que o Espírito Santo haja integralmente na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, restaurando a sua história de vida. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de poder. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de vida. Nós estamos, quero repetir, no ambiente de cura.
no ambiente da manifestação do Senhor, no ambiente da presença de Deus. E quando nós estamos num ambiente assim, seja em casa, na célula, na igreja, existe uma ação sobrenatural da presença de Deus, do Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. É impossível não crermos que Deus é amor, e se Ele é um Pai de amor, Ele está totalmente envolto, interessado em trazer cura para o seu filho, para a sua filha. É impossível. Deus é amor. Essa é uma característica de Deus. Deus é amor. E amou tanto que enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, trazendo o quê? Cura, libertação, restauração. Quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada, Jesus disse assim: vai-te em paz, a tua fé te curou. Gente, preste atenção aqui, ó, que coisa. Ali você tem uma expressão dessa tricotomia, alma, espírito e corpo. Vai-te em paz, que a sua alma tenha paz. A tua fé, o Espírito agindo, te curou no seu corpo. Deus é Deus que cura, que restaura espírito, alma e corpo. Amém? Nesta manhã, em nome de Jesus, está lá o texto, ó, Marcos 5,34, é isso? 5 aqui para mim está parecendo 9, mas acho que é 5. Estou precisando trocar a lente. E ele lhe disse, Jesus disse, né? Filha, olha que coisa. Não falou mulher, falou filha. Filha, querida. Eu tenho, meu neto Ian tem 7 anos, e a mãe dele é que é minha filha, né? Eu tenho um genro, claro, Fernando, benção. Tem a Mariana, a netinha de 3, 4 anos, eu sempre troco isso. Tem o Theo, lá do Rio de Janeiro, filho do Danilo e da Gabriela. O Theo tem 4 anos, né? Aí o Ian, ele pegou outro dia meu celular, né? E aí queria falar com a mãe dele, estava em casa, estava lá, eu tinha colocado Ana Lê, né? O nome dela é Ana Letícia, né? Aí ele falou, o que é isso aqui, vô? Eu falei, o nome da sua mãe, Ana Lê, Ana Letícia. Aí ele pegou o celular e colocou assim, trocou o nome dela de Ana Lê por Filha Amada. Olha que coisa linda, gente. Não é emocionante? Filha, na verdade ele escreveu filia, né? Porque ele não está aprendendo ainda. A ideia era, né? Filha amada, mas escreveu filia amada. É assim que Deus chama você. Filho amado, filha amada. Cadê o texto lá que você tirou? A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, gente? Aleluia. O lugar da sua dor pode se tornar o lugar da revelação de Deus. Para isso, como eu já disse, precisamos ter consciência. A consciência é o enfrentamento da realidade da nossa vida. Pare de fugir da sua história. Sabe por quê? Ela vai continuar te perseguindo. Pare de fugir da sua história. Fugir da sua história não vai solucionar seus traumas, seus problemas, suas emoções. Porque ela vai continuar atrás de você como um fantasma, te perseguindo. O que precisamos é fazer o enfrentamento dessa história. Isso se chama
em psicologia, consciência. É bem carioca, né? Consciência. Isso se chama consciência. Preciso ter consciência do que eu vivi, do que fiz, do que foi feito, do que aconteceu, e, a partir disso daí, o enfrentamento da verdade, que vai me levar a movimentos novos, em direção a novos resultados. É aquela história, se você quer novos resultados, você tem que fazer coisas diferentes do que você fez até hoje. Se você repete a história, repete os resultados. Se os movimentos são novos, diferentes, então a história vai ser diferente, vai ser nova. E nós precisamos de restauração da nossa alma e da nossa história. Deus não desperdiça sofrimento. O sofrimento de Jesus na cruz trouxe o que, gente, para nós? Salvação. Olha que coisa maravilhosa. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma a nossa dor em testemunho. Às segundas-feiras nós temos aqui o culto da vitória. Segunda da vitória. Segunda-feira, toda segunda-feira às 15 horas. E, assim, aqui, alguns já estiveram aqui pregando, inclusive, né, pastor? Pastor Volney, pastora Luciana, alguns outros participando. Amém? O seu Custódio vem toda segunda-feira, não é não? Já deu um testemunho maravilhoso, gente. A igreja tinha que ouvir o testemunho desse homem. Impressionante. Segundo da vitória, é o dia que nós temos, é um culto em que nós temos visto, ouvido milagres, testemunhos do poder de Deus, curando, restaurando, mudando a história de pessoas. Então, Deus transforma dor em testemunho, e isso é o que nós temos visto aqui acontecer. Por favor, o Salmo 147, versículo 3. Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensa, quer dizer, cura, né? Ele trata as feridas da alma, da nossa alma. Ele vai sarar os de coração quebrantado, dispostos a receber do Senhor cura e restauração. Algumas das dores que nós sentimos, ninguém vê. Só você sente. A dor do abandono, da rejeição, da culpa, o luto por uma perda qualquer, a vergonha. Eu não posso dizer que eu sou tímido, mas eu vou dizer que eu sou tímido, tá? Porque eu tinha um complexo, como se diz popularmente, de inferioridade absurdo, né? Eu pesava com essa altura 72 quilos, era magro pra caramba, cheio de espinha no rosto, feio, esquisito, mas casei, fiz assim, Aleluia. Gente, eu me lembro que no colégio que eu estudava lá no Rio de Janeiro, tinha aula de oratória. Aí você tinha que ir à frente e falar, né? Era a maior dificuldade, né? Mas aos poucos, entrando em contato com algumas situações que eu vivi, eu fui tendo a possibilidade de mudar a minha história, né? Com a ajuda, claro, de Deus, ação de Deus sobrenatural e a ajuda de terapeutas queridas. E eu faço terapia até hoje. Ah, mas você precisa de terapia? Eu falei, lógico. Cada semana eu descubro coisas novas para serem tratadas. Isso me faz melhor. Eu já
enfrentar isso e quero mudança. Mas você já tem uma certa idade. Esse negócio de certa idade, gente, é do capeta, tá? Certa idade, tem uma certa idade. Sai fora. Não. Como eu tenho dito, minha alma, meu espírito estão intactos. O corpo está se deteriorando, claro. Eu gosto de dizer que eu tenho a idade que eu tenho, né? Eu tenho 76 anos, mas assim, eu não vou parar, não. Só quando for a hora. E eu espero que essa hora demore muito a chegar. Então, gente, Deus entrou nas águas de Mara e tirou o amargor. O milagre não é apenas ficar bem. O milagre, ó, que coisa maravilhosa. Milagre. Como é que você está? Eu estou bem. Né? Outro dia eu estava brincando com o pessoal, né? Essa coisa. Como é que você está? Tudo bem? Aí você fala assim, tudo bem. Mentira. Não está tudo bem. Aí eu estava brincando, dizendo, a gente tem que responder assim, tudo bem mais ou menos. Tudo indo é horrível. Tudo indo é horrível. Não indo, não. Sabe? Então, aqui repetindo, o milagre não é apenas ficar bem. O milagre é não desistir do processo de cura e restauração que Deus começou na sua vida. Amém? Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, coloca lá, por favor, Filipenses 1, 6, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até, a ideia é até, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 3, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa expressão no grego, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é que essa mudança, né, essa transformação vai acontecer imediatamente, mas é enquanto eu vou andando, tomando consciência da minha vida, da minha realidade, então vai havendo uma transformação. E aquilo, o trauma, o pecado, a transgressão, o que seja, ficam para trás, né? E eu avanço, eu caminho em direção ao alvo, para aquilo que está diante de mim, que é Deus agindo, curando, restaurando a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Se o Espírito Santo de Deus, nesse lugar, a presença do Santíssimo Deus, Jeová Rafá, o Deus que sara as nossas dores, o Deus que cura as nossas feridas, o Deus que cura o nosso corpo, aquele que é o Senhor de toda a terra, aquele que tem governo, tem autoridade, força e poder, aquele que envia os seus anjos até nós, anjos do Senhor, que trazem dos céus as águas que saram, o rio que cura, o rio que desce do trono de Deus e traz cura às nossas enfermidades, às nossas dores. Mergulhar nesse rio que está aqui nesse lugar, que é a presença de Deus. Mergulhar nesse rio é um momento de cura para você e para mim. Fique em pé no seu lugar, por favor, se você quiser e puder.